Olá pessoal, falando dos dois jogos que vão definir os finalistas do Paulistinha, é importante que a gente ressalte o seguinte. Vamos falar primeiro dos jogos de hoje, do jogo de hoje entre São Paulo e Palmeiras, no que diz respeito ao que cada equipe pode vir a perder se não se classificar. Uma das coisas que eu vejo que é importante ressaltar, mesmo o Palmeiras entendendo o seu presidente, não estou dizendo os jogadores, mas mesmo o presidente sempre diz que isso, depois do último problema que houve na final, ele disse que é o Paulistinha, mas eles têm colocado o time titular, força máxima, na maioria dos jogos. Porque se fosse de fato o Paulistinha, eles colocavam um time alternativo e centrava a força mais na Libertadores. Mas uma coisa importante a gente ressaltar, que no meu entendimento, se o Palmeiras não vir a classificar para as finais, a perda vai ser maior. Muito maior do que do São Paulo. Porque o São Paulo é um time que estava numa desorganização muito grande. Então, a partir do momento que o time está desorganizado, você já entende que os problemas que viessem era em decorrência dessa desorganização. Mas o Palmeiras não. O Palmeiras tem essa condição, o Palmeiras tem o time já montado, um elenco mais caro. Tudo bem que não digo que os investimentos se equivalem, mas o São Paulo contratou bastante e o Palmeiras também contratou. Gastaram muito as duas equipes. Então, no meu entendimento, o Palmeiras pode ter um desgaste maior se vier a ser desclassificado hoje pelo São Paulo. Diria que até o olhar da equipe do Palmeiras hoje é um olhar mais cauteloso com a equipe de São Paulo. Tudo bem que o São Paulo ganhou as duas partidas do Ituano, né? Ganhou bem, não era uma equipe do mesmo nível, mas ganhou, isso é inegável. E isso tudo traz uma certa preocupação, porque o São Paulo começou a crescer. E o Palmeiras tem essa obrigatoriedade de jogar um futebol melhor, de ter uma condição melhor para obter essa classificação. Entendo que se o Palmeiras jogar tranquilo, sem muita pressão interna, eu entendo que passa. Mas, dizendo para vocês agora, nesse momento, para mim há uma interrogação aí. O São Paulo tem para mim, 70 por 30. 70% de chance do Palmeiras passar, 30% do São Paulo. Né? Não vou nem colocar 60 por 40, porque eu ainda vejo que o Palmeiras tem uma boa vantagem. É torcida, é o ambiente, né? Precisa ver se a molecada do São Paulo não vai sentir toda essa questão. Então eu vejo que isso tudo traz uma preocupação para a equipe do Palmeiras. São Paulo está crescendo, está demonstrando uma maturidade técnica melhor. O Mancini conseguiu achar a molecada e o time, até porque também a saída do Diego Souza fez bem. Entendo até que o Nenê poderia sair. Que o Nenê, para mim, nada mais é que um desagregador de grupo. São Paulo não precisa do Nenê. São Paulo não precisa agora. Ele, para mim, é um desagregador de grupo. Tira ele para você ver. Ele só acha que está dando um tempinho, por quê? Porque pegou o Mancini, o cara mais cascudo, né? Ele não pagou de louco, né? Acho que em algumas partidas eu não acompanhei. Ele ficou no banco, não reclamou. Não tem que reclamar mesmo. Está sendo pago, muito bem pago. Então tem que se manter ali. Na hora que for necessário, entra, joga. E se quer ganhar posição, ganha posição dentro do campo. Até porque o futebol hoje, que é correria, um futebol de força, isso tudo tem que se valer. Né? E ele não é mais nenhum garoto. Então,
Então, na minha concepção, é isso. E digo para vocês o seguinte, para não ficar aqui em cima do muro, eu entendo que, na teoria, continuo com a mesma tese, 70-30. O Palmeiras é o favorito para passar, sem dúvida. Mas, se o Palmeiras der mole, não jogar bem, o São Paulo pode vir a classificar. Eu até entendo aí, não vou nem falar, eu penso assim, ó, se for, deve ser um resultado apertadinho, né? Resultado apertado e 1-0 pro Palmeiras aí, para que satisfaça aí os torcedores. Porque se vier a perder a classificação, vai ter problema. Vai ter problema. Como é que a gente fala? O velho Vamp que costuma falar, vai ter fumaça. Vai ter fumaça lá pelo lado do Palmeiras, né? Por conta do quê? Por conta dos investimentos e tudo aquilo que foi feito. Então eu entendo que, dentro da lógica, Palmeiras 1-0. Se der empate, se for para os pênaltis, piorou. Porque aí fica tudo aberto. Aí a pressão vai ser muito grande, aí os fantasmas começam a rodar, fica complicado. Beleza? Com relação à segunda-feira, Santos e Corinthians, eu vou falar aquilo que eu disse na semana passada. Se o Corinthians entrar para empatar o jogo, perde. As pessoas falam assim para mim, não, André, não entra. Perde. Se entrar para empatar, perde. Então eu entendo que o Corinthians tem que jogar, tem que ir para cima também. Tem que mostrar o seu poderio ofensivo, né? Não só ficar na defesa, não só jogar no contra-ataque. Eu vejo que isso não é bom para o Corinthians, não é legal. Só jogar no contra-ataque, a gente pode ser surpreendido. A gente pode ser surpreendido. Até porque são lá quase 40 mil torcedores. Na hora que você empolga, você empolgou, meu caro. O time precisa estar muito bem concentrado, o time precisa estar muito bem, né? Não vamos dizer que o Corinthians não esteja bem, está bem, mas tem algumas falhas, e essas falhas têm que ser corrigidas. Eu entendo que as características que o Carille apresenta às vezes não me agradam, né? Então eu vejo que é complicado. Nesse final de semana, acho que foi ontem, o Carille deu uma entrevista, né? E eu até achei que aí começou aquela coisa, né? A imprensa coloca que o Carille ficou irritado e tal. Então eu vi a entrevista, achei que ele estava bem irritado, né? Por conta do que aconteceu. E ele relata que o pessoal questiona por que ele está fechando o treino, por que tem dado menos entrevista. Eu penso da seguinte forma, não é. A turma fala do antigamente. Pô, antigamente a gente entrava até dentro do vestiário, a entrevista, hoje tudo mudou. Se tudo mudou, qual o problema? E outra, se o cara vai fechar a tela, deixa eu fechar, qual o problema? Se ele entende que ele tem que fechar, e ele alega o seguinte, que teve repórter que passou jogadas para os times adversários. E ele falou que ele sabe quem é. Aí o repórter ele indagou, falou assim, que ele deveria passar os nomes. Ele falou assim, vocês não têm suas fontes? Já que vocês têm suas fontes, eu tenho as minhas, eu não tenho obrigação de passar. Então o clima já ficou tenso, né? O negócio já tensionou, né? A coisa já ficou esquisita, né? Então eu vejo que tudo isso reflete o quê? Uma condição lá de pressão também. Ele está pressionado. Eu entendo que nem deveria estar pressionado. Para mim, nem deveria estar pressionado. Por que não deveria estar pressionado? Ué, já chegou numa semifinal. Se passar, muito que bem. Se não passar, né? Desde que jogue bem, desde que se faça um bom jogo, não vejo problema nenhum. E também a questão do técnico do Santos, né? O Sampaoli. E o pessoal carregou o Sampaoli aí parecendo um santo, né? O cara veio, modificou o futebol brasileiro.
E foi igual aquele outro que era do São Paulo, lá, que é técnico agora do Paraguai, né? Então, endeusaram tanto o cara, não, que veio, que transformou o futebol e tal. Gente, eu vejo que ele não apresentou nada de diferente. Nada de diferente. Ele pegou a molecada, como o Cuca faz muito bem isso, né? Eu vejo que o Cuca ele sabe montar bem o time, não sabe dar continuidade, né? Depois se envolve, briga, o vestiário vira um caos, mas montagem de time o Cuca é muito bom. Então eu vejo da seguinte forma: Corinthians tem que jogar, e bem. E o São Paulo tem que fazer o time jogar bem também. Porque se o São Paulo não vencer o Corinthians, não classificar nessa segunda-feira, vocês podem ter certeza que vão malhar o cara. Vão falar pro cara, você está aqui fazendo o quê? Né? Então são coisas que o pessoal sempre fala, que o Paulistinho, que o Campeonato Paulista não serve para nada. Serve sim. Serve para derrubar técnico, serve para criar conflito no ambiente do clube, serve para crise. O Campeonato Paulista ele tem uma função primordial, que é acabar com o ambiente da equipe. Vocês viram o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, quando perdeu para o Corinthians nos pés dentro do Allianz Parque. Então, só serve para isso. Então, se o Santos vier a não jogar bem, como aconteceu nos últimos 2 jogos contra o Corinthians, se vier a não obter êxito nessa classificação para a final, pode ter certeza que vai ter fumaça lá. Pequena, mas vai ter fumaça. Então, é isso. Beleza, pessoal? Então, hoje, Palmeiras e São Paulo, amanhã, Santos e Corinthians. E se der, a gente retorna aí para conversar no final do pós-jogo e para a gente trocar uma ideia com relação ao resultado do primeiro finalista. Beleza? O pessoal que gostou, o pessoal que não gostou, se inscreva aí no canal. Dê um like, né? Aciona o sininho e vamos estar dando uma força e conversando com a gente aí nas gravações que a gente estiver fazendo. Beleza? Pessoal, até daqui a pouco. Grande abraço.